Quando eu leio notícias sobre a Alemanha ultimamente, eu fico com a sensação de que não tem mais esperança para esse país. Recessão, falta de tecnologia, falta de investimento, falta de inovação. E aí a pergunta que fica é: será que ainda vale a pena viver na Alemanha em 2025? Bom, é exatamente sobre esse assunto que eu vou falar aqui nesse vídeo. Mas eu já vou adiantando que eu vou ser bem sincero e realista, porque eu não acredito que exista um país perfeito, onde tudo funciona e tudo é maravilhoso. E eu acho que principalmente se você está pensando em se mudar para outro país, é muito importante considerar tanto os pontos positivos quanto os pontos negativos, colocar tudo ali na ponta do lápis e ver se aquilo faz sentido para você. Foi isso que eu fiz quando eu decidi vir para a Alemanha e é isso que eu recomendo para todo mundo que está nesse processo. Bom, mas antes que eu me esqueça, deixa eu me apresentar. Meu nome é Renato, eu moro aqui na Alemanha há mais de 3 anos e se você se interessa pela Alemanha ou tem interesse de descobrir mais sobre a Alemanha a partir do ponto de vista de um imigrante brasileiro vivendo por aqui, já se inscreve aqui no meu canal para não perder nenhum vídeo. Bom, eu quero começar essa conversa lembrando que a palavra crise faz parte do vocabulário de praticamente qualquer país do mundo hoje em dia. Isso porque a gente vive num planeta globalizado. Guerras, conflitos que acontecem em outros continentes impactam diretamente a minha vida. O preço das coisas no supermercado, a inflação, o meu salário, enfim. É muito importante a gente lembrar disso quando a gente está falando de crises e principalmente quando a gente está falando do futuro de um país ou da economia de um determinado país. Levando isso em consideração, a Alemanha ainda é a terceira maior economia do mundo e a maior economia da Europa. A Alemanha tem muita força industrial e tecnológica. Isso significa que existem muitas oportunidades de trabalho, principalmente na área de engenharia, de tecnologia ou na área de saúde, de cuidados, mas de uma forma geral existem muitas oportunidades para qualquer área do conhecimento. Isso porque a Alemanha está passando por um processo de envelhecimento demográfico muito acelerado, e a forma mais rápida de resolver esse problema é justamente buscar profissionais capacitados no exterior para ocupar essas vagas que estão desocupadas. Outro ponto positivo sobre a Alemanha é a sua localização geográfica. Isso porque a Alemanha está no centro da Europa. Isso facilita muito se você gosta de turistar e quer conhecer outros países do continente, ou se você pretende conhecer também outros continentes e até mesmo visitar família e amigos no Brasil, fica mais fácil por conta da estrutura rodoviária, ferroviária e aérea aqui da Alemanha. E como para turistar a gente precisa de dinheiro, o meu terceiro e último ponto positivo desse vídeo é a qualidade de vida e o conforto de vida aqui na Alemanha. Principalmente se você vem para cá para trabalhar como profissional qualificado, você provavelmente vai ter um bom salário, até mesmo melhor do que o salário de muitos alemães. Isso garante uma vida bem confortável. A gente não pode ignorar o fato de que os aluguéis, principalmente, são bem caros, e eu vou falar sobre isso na segunda parte desse vídeo. E também tem a questão que pode assustar alguns brasileiros, que é a questão tributária, principalmente do imposto de renda. Mesmo assim, os salários aqui na Alemanha proporcionam muito conforto e uma boa qualidade de vida. Bom, vamos começar os pontos negativos aqui falando do tema aluguel aqui na Alemanha, que é um problema não só para imigrantes, mas para todo mundo que mora aqui, para alemão, para europeu e para imigrante de qualquer parte do mundo. É muito comum, principalmente em cidades grandes, que você não consiga aí um apartamento bom e barato. E é muito comum também morar em WGs, que são as repúblicas, enfim, dividir apartamento aqui na Alemanha. Tem até aplicativo para encontrar uma vaga nessas WGs, e se eu te contar que existe fila e muita concorrência para conseguir um espacinho em uma VG. Isso significa que você vai precisar responder perguntas muito íntimas sobre a tua vida. Por exemplo, que tipo de música que você gosta de ouvir tomando banho, ou se você gosta de sair bastante, de fazer festa, ou se você é uma pessoa mais caseira, porque as pessoas que moram em VGs e têm uma vaga disponível, por exemplo, elas têm um leque de pessoas muito grande, né, de pessoas que estão aplicando para a vaga ali. Então elas podem escolher exatamente quem elas acham que vai combinar com o perfil daquela república, daquele apartamento. E isso significa que você vai precisar ter muita paciência. Você vai precisar aplicar para essa vaga aí, para esse quarto, como se você estivesse aplicando para uma vaga de emprego. Isso pode ser um pouco frustrante, principalmente no começo, se você acabou de chegar e tem outros desafios ali também. Então é muito importante ter muita paciência nesse momento e perseverança também, não desistir de aplicar para as várias vagas, para tudo que você vai encontrando ali pelo caminho, até que você acabe encontrando algo legal que faça sentido aí para o teu orçamento, para os teus planos e tudo mais. Outro ponto negativo é a questão da integração aqui na Alemanha.
De uma forma geral, as pessoas quando chegam aqui, eu vejo muitos brasileiros também que chegam aqui na Alemanha esperando encontrar o Brasil por aqui. E o que eu sempre falo é, aqui na Alemanha você vai encontrar a Alemanha, né? No Brasil você vai encontrar o Brasil. Então, por mais que isso pareça bobo, né? Muitas pessoas têm expectativas aqui, principalmente em relação a interações sociais e relacionamento com outras pessoas, que são normais no Brasil, mas que não são normais aqui. Isso não significa que os alemães são estúpidos, grossos, né? Que a gente costuma ouvir as pessoas generalizando assim, né? Quando a gente ouve sobre a Alemanha ou sobre a Europa, e eu acho que é muito complicado generalizar, porque eu conheço, por exemplo, muitos brasileiros que são grossos e mal educados e muitos alemães que são muito simpáticos. E aí eu acho que é importante a gente diferenciar a forma como a gente, enquanto brasileiro, e o alemão, os alemães de uma forma geral, enxergam interações sociais e relacionamentos. Eu posso dar um exemplo prático aqui, que é a conversa fiada no elevador ou no transporte público. No Brasil, a gente está acostumado a ser abordado por um estranho ali, ou a começar até mesmo uma conversa com um estranho sem conhecer a pessoa. E tem gente que até conta os segredos mais íntimos ali para um estranho, e isso é normal, isso é encarado como uma coisa comum. Você não vai estranhar se você estiver no Brasil esperando um ônibus e alguém começa a conversar ali com você, né? Mas aqui na Alemanha isso não é comum, porque as pessoas nesses momentos elas valorizam demais a esfera privada delas. E elas não estão esperando começar uma conversa com um estranho ali enquanto elas estão esperando o ônibus. Então isso pode ser bem desconfortável para elas e elas não querem saber desse tipo de interação. Então por isso, se você começar o assunto com uma pessoa do nada ali, provavelmente ela vai te responder de uma forma mais seca, mais direta, ou até mesmo falar que ela não quer conversar. E como isso não é comum por aqui, a gente não pode esperar que as pessoas reajam a uma conversa com um estranho da mesma forma que a gente reage a esse tipo de interação no Brasil. É isso, gente. Quanto mais cedo você aceitar essas diferenças, mais rápido você vai se adaptar e menos doloroso vai ser esse processo, né? Então, menos frustrante também. Eu acho que a gente tem muitas expectativas ali em relação à nossa interação com outras pessoas, e quanto mais cedo você entender isso, mais fácil vai ser para você nesse processo de adaptação. Bom, o meu último ponto positivo para esse vídeo, né? Eu acho que tem milhares de pontos positivos e negativos, mas infelizmente aí eu não posso fazer um filme sobre pontos positivos e negativos aqui da Alemanha, e aí então eu selecionei alguns que eu acho que são mais importantes, mas com certeza tem muitos outros, né? Mas eu acho que a questão do alemão mesmo, né, da língua alemã e de aprender a língua alemã é uma coisa muito importante aqui. Se você vem para cá sem falar alemão e não tem interesse de aprender alemão porque fala inglês, por exemplo, e acha que inglês é o suficiente, isso pode ser muito difícil, principalmente nesse processo de adaptação aí, né? E de, enfim, fazer amizade e criar relacionamentos aqui na Alemanha. Por mais que muita gente fale inglês aqui, seja fluente em inglês, o alemão é a língua que reina nas interações pessoais e até mesmo, né, se você vai à padaria pedir um pão, vai no supermercado, vai pedir uma comida num restaurante, provavelmente você vai ter que falar alemão. Com exceção de Berlim, que é uma cidade internacional, e eu acho que lá é muito comum mesmo falar inglês e é muito mais normal que você fale inglês e que as pessoas interajam com você em inglês. Aqui em Munique, por exemplo, que é uma cidade grande, não é comum, e eu já já vivenciei aí experiências com amigos que estavam visitando e que a gente estava ali no supermercado e aí eles começaram a falar em inglês com o caixa, e o caixa foi bem direto e inclusive respondeu em alemão, né? Eles não entenderam nada, mas falou: eu não falo inglês, é só alemão. Então isso é muito comum, né? Você não pode esperar que o atendente ou a atendente ali no restaurante, na padaria, no supermercado fale inglês, e aí você vai precisar falar alemão, ou você vai ter dificuldade de resolver coisas básicas do dia a dia, né? Então eu aconselho, né, por mais que tenha a possibilidade, aí existem muitos trabalhos, né, muitos empregos na área de tecnologia, principalmente, onde é bem comum que o inglês seja a língua ali utilizada no trabalho, né, existe uma vida fora do trabalho. E se você quer fazer parte da sociedade e se integrar, o alemão é muito importante nesse processo. Bom, como eu disse, tem muitos pontos positivos e negativos. Eu escolhi 3 positivos e 3 negativos para trazer nesse vídeo, mas eu tenho certeza aí que tem muitos outros pontos que são relevantes. E agora eu pergunto para você que está assistindo, se você já mora aqui na Alemanha,
Quais pontos são importantes ou foram importantes para você nesse processo de adaptação aqui na Alemanha, pontos positivos ou pontos negativos também. E para você que está me assistindo e está pensando em vir para a Alemanha, quais desses pontos positivos ou negativos são mais importantes para você nesse processo de escolha ou de decisão em relação a vir para a Alemanha ou não? Bom, por hoje é só. Se você gostou desse vídeo, interaja com ele, deixa um comentário, deixa um like, se inscreve aqui no canal para que esse vídeo chegue até mais pessoas e para você não perder nenhum conteúdo por aqui. Até a próxima!